Então, começando a nossa aula do 7º período B de Psicologia, a disciplina de Psicopedagogia Clínica, né? Eu gostaria de desejar boa noite a todos, todas e todos que estão aqui, né? Dizer da alegria, passado uma semana do nosso último encontro, então hoje estamos aqui novamente reunidos nesse ambiente virtual para nos encontrarmos, né, conversarmos um pouquinho sobre aí a questão da psicopedagogia clínica, discutir, falar sobre o livro da Nádia Bossa, e também hoje tem poesia, tá bom? Hoje tem uma atividade prática, eu pedi a vocês que trouxessem uma folha, não pedi? Para trazer hoje uma folha? Podia ser folha branca ou alguma folha que vocês tenham em casa, né? No final da aula tem uma atividade prática, um desafio que vocês vão amar, tá bom? Então, é isso. Aí, nesse momento, eu vou fazer aqui uma chamada rapidinho, só para conferir se todo mundo que está na sala, né, está presente aqui com a gente. E também, como nós já estamos na nossa terceira aula, de repente, se algum aluno não apareceu, até para localizar e para enviar algum recado, caso vocês conheçam, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pessoa é a Adriana de Oliveira, tá aí, né, Adriana? Presente. Oi. A Si, tá aí? Já chegou? Acho que não, né? A Si, acho que não. Alicia, tá aí? Presente. Amanda. Ana Lúcia. Andresa. Presente, professora. Oi. Tem a Armando. Tá aí? Não? Bruna. Tá aí? Carlila. Também não. Cássia tá aí, né? Tô vendo. Daniele. Daniele tá aí. Diego. Elis está aí. Presente, estou. Emily tá aí? Emily está presente. Colocou no chat. Fatiana, tá aí? Jader. Joyce. Tá aí? Josiane. Aqui. Júlia. Não tá, não. Lília. Luci. Oi, professora, estou aqui. Luci tá aí? Beleza. A Si chegou, né, Si? Armando Ferreira presente. Armando. Não, o Assi não chegou ainda não. Chegou, foi o Armando. Oi, Armando, já anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Luciana Bezerra e Luciana de Oliveira. Presente, professor. Beleza, as duas Lucianas estão aí. Lucinéia. Boa noite, professora. Presente. Boa noite, querida. Vamos lá. Margarete está aí, né, Margarete? Presente, professora, estou assim. Margarete. Maria Eduarda. Presente, professora. Maria Eduarda Borges. Maria Wanda está aí? Isso. Maria Eduarda sou eu, professora. Tá. E Maria Wanda? Não. Tá. Marlene. Presente. Marlene. Maiara. Presente. Maiara Dornelles e Maiara do Nascimento. Qual que tá aí?
Nascimento está aqui. Nascimento está aqui. E a Dornelles está por aí? Não. Michele. Presente. Oi. Miriane. Presente. Oi. Nicolas. Presente. Oi, Nicolas. Paola. Presente, professora. Oi. Felipe. Boa noite, professora. Presente. Oi, boa noite. Pietra. Tá aí? Não, deixa eu ver mais alguém aqui. Rafaela. Presente, professora. Estou assistindo com Paola. Tá, beleza. Raniela. Presente, professora. Beleza. Renato. Tá aí? Ruth. Presente. Oi, Ruth. Sandra. Estou aqui, professora. Boa noite. Oi. O Assis chegou, né? Chegou? Oi, professora. Boa noite. Assis chegou. Quem falou boa noite? Bruna? Bruna. É a Bruna, isso. Oi, Bruna. Eu cheguei depois que já tinha começado a chamada. Ah, tá bom, tá tranquilo. bom. Vanessa. Vanessa, tá aí? Vânia Alves. E o Wilson. Estão aí? Eu estou sempre aí. Tá. Oi, Wilson. Beleza. Então, depois, se tiver mais alguém, deixa eu passar o olho aqui. Josiane, professora. Josiane. Peraí, Josiane. Deixa eu dar uma olhadinha. Josiane, já marquei aqui. Se tiver mais alguém que chegou de nada. Oi, tem eu. Eu estou assistindo a primeira aula. Isso. Eu só vou fazer essa matéria só do 7. Da turma B, só essa. Ah, é? Ellen, seu nome não está aqui. Você pode me passar seu nome todo? Uhum. Peraí, você fez matrícula? Me fala um pouquinho. Eu tive acesso ao alvo essa semana. Ah, é? Tá. Ellen de quê? Ellen Ricelli. R-I-C-E-L-L-I. 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 Ricelli. Cordeiro Cardoso. Cordeiro Cardoso. No seu perfil aparece Richelli. Não, é porque em algumas vezes acaba ficando assim. Ah, tá. Mas na certidão tá desse jeito que você falou, né? Sim, é desse jeito. Ah, então tá bom, Ellen, eu vou depois enviar seu nome para a coordenação do nosso curso, aí para poder te incluir na minha listagem, tá legal? Porque aí você tem que aparecer. Obrigada. Tem que aparecer porque eu preciso depois atribuir nota, né? Sim. E presença, falta também, tá bom? Seja bem-vinda. Tá ótimo. Obrigada. Lá no AVA tem material. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem alguma coisa para ler? Algum livro? Tem um link de um grupo. Aí você pode, por favor, colocar o seu número de telefone no chat. Eu falei com a Liz já. Ah, falou? Aí alguém mandar o link ou adicionar. Tem um grupo da disciplina. Hoje nós vamos utilizar parte de um livro. Aí já estava lá, então deu para o pessoal ler, mas aí depois alguém encaminha para ela também. Liz, consegue me ajudar nisso durante a aula agora, amor? Oi, prof. Não, ela já está lá no nosso grupo. Tá, só de mandar o livro para ela. Consegue compartilhar lá rapidinho para não ter que sair? Tá bom. Tá? Página 22, tá, Ellen? 22 a 47, se não me engano. Foi, gente? Me fala até que página foi hoje. Depois me lembrem aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu chamei e chegou depois. Lília, eu chamei você. Lília, não, Lila. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deve ser Carlila. Carlila, é isso mesmo, é Carlila. Raniela, eu chamei, acho que os outros eu chamei, não é isso? Eu entrei agora. Boa noite, Diego.
Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui, Tatiana. Calma aí. Tatiana, você não está na minha listagem. Não tá como Fatiana, não? Ah, é Fatiana. Ah, então tá, peraí. Calma aí. Fatiana. É Fatiana ou Tatiana? Me diga. É Fatiana, mas eu prefiro que me chame de Tatiana. Isso é uma longa história. Ah, então nós vamos chamar de Tati, então, tá bom, né? Tá bom, tá. Então tá. Vamos lá. É Diego, né, Diego? Oi. Isso mesmo, professora. Tá. A Paola pediu para avisar que a internet dela tá oscilando. Paola? Isso. Tá, Paola. Tá Professora, boa noite. Eu tô entrando agora. Tá fazendo a chamada? Tô dando uma conferidinha aqui para ver se está todo mundo na minha listagem. Aí depois a chamada é no chat lá com o número de matrícula, tá bom? Mas já é uma primeira chamada. Fala para mim, você é Amanda. Nome, então. Amanda de Sacosta Souza. Tá aqui, Amanda, tudo certinho, tá bom? Então tá bom. Se chegar mais alguém, depois eu dou uma olhadinha. Tá. Tem que colocar o nome no chat? É, aí, só que não é agora não, mais tarde um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então tá, vamos lá para a nossa aula? Obrigada, Amanda, tá bom? Seja bem-vinda. Vamos lá, então, para a nossa aula. Boa noite para quem chegou um pouquinho depois, já tinha dado as boas-vindas. Então, na aula de hoje, nós temos aí um combinado, né, da leitura de um trecho do livro da Nádia Bossa, um livro que nós começamos a conhecer na aula anterior, ainda nesse percurso da psicopedagogia, tanto do recorte histórico, quanto agora falando sobre os fundamentos da psicopedagogia, para que nós possamos chegar até a psicopedagogia clínica, entendendo os percursos dessa área de conhecimento, tá legal? Então, nós vamos hoje ler na íntegra, então, quem leu antes vai poder trazer alguma questão, alguma contribuição sobre o texto. Quem não conseguiu ler, nós vamos aqui ler juntos. É um texto que nós vamos utilizar nessa aula e na outra, tá bom? Aí, depois disso, nós vamos avançar já mesmo para começarmos a estudar o processo de aprendizagem. Tanto as dificuldades, aí vamos estudar sobre as dificuldades de aprendizagem, tá bom? E os transtornos. E a página é 22, tá? A página 22. Nós vamos ler da página 22, depois eu vou conferir aqui direitinho, até que página que eu pedi para vocês lerem, tá bom? E então, aí, depois que nós passarmos desse capítulo, começamos, então, a questão relacionada mesmo ao processo de aprendizagem, as dificuldades, e também nós vamos conversar sobre as pessoas que têm altas habilidades e superdotação, tá legal? Beleza? Então, antes disso, para começar a nossa aula, conversando aí um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, né? Então, nós tivemos aí dias duros, dias difíceis, porque numa cidade, né, que não é tão próxima aqui à cidade de Maricá, mas que está no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, nós tivemos aqueles acontecimentos. Então, eu acredito, né, que todos vocês tomaram conhecimento das fortes chuvas. Ontem, novamente, né, aconteceu da cidade ser assolada por fortes chuvas. Lógico que nada se comparou ao que aconteceu há uma semana atrás, né, na terça anterior, quando a cidade de Petrópolis foi muito afetada. Então, possivelmente, vocês estão acompanhando. E ontem, na turma A, né, eu iniciei da mesma maneira, né? Então, tudo que nós conversamos na turma A, também conversamos na B, mas cada turma tem suas características. Então, eu conversei com o pessoal sobre esse momento, porque nós estamos aí, às vezes, passando por períodos de chuva, de tempestade aqui na nossa cidade. E eu tenho notado, né? Assim, quando começa a chover, as pessoas ficam também ansiosas,
alguns alunos, quando vou começar a aula, por exemplo, na segunda-feira, ameaçou dar um temporal, né? Então, mais ou menos entre 4 e 5 horas, armou o temporal, e quando comecei a aula, eu vi vários alunos ofegantes, ou então preocupados com essa questão de chuva, tá bom? Aí, por que eu estou falando isso? Eu queria saber, né, se vocês tomaram ciência, nós estamos aqui no curso de psicologia, se vocês estão acompanhando toda aquela situação, porque aquilo tem relação com o que nós estudamos, concordam comigo? E aí? O que vocês estão acompanhando com relação a isso? Alguém tem parente ou conhecido lá? Falem comigo. Tem sido angustiante assistir de longe essa tragédia, né? A gente pode não ser família assim de sangue, mas somos compatriotas, então é impossível a gente não se imaginar ali. Eu tenho visto, por exemplo, no jornal, o drama que está sendo para os corpos serem liberados. Então, assim, o luto já é horrível. As pessoas, eu sei, eu estou passando por um também. Eu não colocando a minha dor acima de qualquer outro. Eu acho que isso é muito pessoal. Mas, se por um lado, a dor do luto da Covid, eu acho, assim, está muito agressivo, porque a gente perde o controle, você não pode mais ver o seu ente querido. Poxa, teve pessoas ali que estiveram com o seu ente querido na mão, mães que beijaram os filhos e o corpo depois sumiu. Então, assim, é uma catástrofe atrás da outra, né? E acho que a psicologia até poderia entrar nisso, claro, mas, sei lá, é tanta acontecido que está difícil a galera resolver as demandas assim de tantas coisas novas que acontecem também, né? Não é só o drama da destruição, mas o emocional de quem está. Teve pessoas que foram visitar parentes e acabaram morrendo na situação, né? E horrível mesmo. Eu tenho... Nossa, Deus me livre. Muito triste, né? Isso mesmo, conforme a Amanda está falando no chat. Mais alguém quer falar, Tati? Professora, meu irmão de consideração foi para lá para ajudar, porque o corpo de bombeiro parece que não está dando conta, né? E aí foram algumas pessoas, né, daqui de Maricá, de outros lugares também, para ajudar, e ele foi, que ele já fez resgate. Ele falou que é assustador, porque a mídia não está divulgando muito, acho que para não dar um choque, assim, porque ele falou que estando lá parece coisa de terror, sei lá, de outro mundo. Ele falou, nossa, é surreal, um negócio assim que... Ele falou, gente, parece que a gente nem está... Ele falou assim, eu tenho que trabalhar muito psicológico para conseguir ajudar quem realmente está precisando, porque se não conseguir, fica difícil. As pessoas estão realmente precisando mesmo de ajuda psicológica e de toda ajuda, né? Não só psicológica. Eles até acharam um corpo lá, né? E a família estava perto, aquela coisa bem assim triste mesmo. E ele estando lá, parece que choveu, acho que foi ontem. Choveu ontem muito. Aí fica todo mundo em alerta, aquela coisa, aquela correria, ou seja, já estão psicológicos, né? Totalmente abalados. E aí, quando dá esse alerta, ele falou que é bem, mas ele está lá, está cumprindo, você está cumprindo, né, o que você quis fazer, amém? Ele está lá ajudando, da melhor forma que ele pode, não é possível. Mas é bem difícil. Ele falou que, nossa, mandou umas fotos assim para a gente que é bem só Deus. Muito triste. Manda o nosso abraço para ele, tá bom, Tati? Vai dar tudo certinho. Bom. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? As pessoas estão... Oi, fala, Cássia. Ah, tá, desculpa. Fala, Cássia. Oi, eu participo de uma ONG lá no Rio. E a ONG também foi, né? Arrecadou alimentos, água para levar. E quando eles chegaram lá, alguns pontos não queriam receber as roupas nem os alimentos. Só queriam receber assim, a água, outros só queriam receber o alimento e não a água. Ué, gente. E aí eles falaram assim, não, é tudo ou nada. E aí eles encontraram uma mulher, e a mulher levou eles para um outro bairro, e eles se depararam com um estado assim, de calamidade, aonde não está chegando ajuda. Então, assim, a ajuda, ela não está
para todos os bairros, não está chegando ajuda para todos os bairros, né? Nossa. E aí eles deixaram a água, a comida, e tinham muitas crianças, né, desabrigadas, entendeu? E eles ficaram até de voltar lá, estão arrecadando mais coisas para levar para esse bairro que está precisando, porque Petrópolis tem vários bairros, né? Não tem só o que acontece? Tem lugares de mais difícil acesso, também a periferia, né? Acaba no dia a dia, no dia comum, já tem, infelizmente, esse cenário do esquecimento. Uma colega escreveu no chat uma situação, Josiane, já vou te dar a palavra, uma situação muito específica. Eu também, né, Cássia é voluntária, eu sou voluntária do NAI, nós trabalhamos na questão do voluntariado. Aí nós temos noção de uns detalhes. O que acontece? Quando vamos fazer essa campanha de arrecadação de alimento, de qualquer situação, a questão da higiene, às vezes, fica esquecida. Então, por exemplo, as pessoas de Petrópolis estão precisando de kit higiene, de roupas íntimas, de absorvente, pastas de dente, escova de dente. É isso mesmo. Porque o que acontece, assim, o grosso, né, Cássia? Nós conseguimos movimentar mais, mas essa situação dessa parte, né, da higiene, principalmente nesse momento de tanta fragilidade, água, né? Esquecem, pessoal precisa muito de água. Muita de água. Não encontra água. Inclusive, agora a ONG está fazendo isso, está arrecadando absorvente, né, material de higiene para estar podendo levar. Isso daí. Enfim, a gente se movimentar. Obrigada, Cássia. Fala, Josiane. Então, professora, eu estive numa reunião essa semana da área da saúde de Camaricá e conversando com vários profissionais de saúde, inclusive uma médica que foi para lá ajudar. Ela relatou que a prefeitura de Petrópolis não estava preparada, lógico, ninguém está preparado para esse tipo de desastre, mas ela não tinha nenhum contingente, ela não tinha nada preparado caso ocorresse algo do tipo, sendo que isso já ocorre lá, chuvas fortes, enchentes, essas questões, né? Sim. Ela falou que não... Aí o que acontece? Não tem locais corretos para receber todas essas doações, lugar de armazenamento. As medicações chegam até eles, mas não chegam aos locais que precisam. Ela falou que teve que ir para um local, separar a medicação o dia inteiro, que quem está levando doações, medicamentos, são motoboys, por essa questão que a senhora falou, que tem lugares que não tem acesso, é lama até o joelho, não tem acesso. Estão isolados. Tem lugares isolados. Não Entendi. chega, não tem como a pessoa chegar. E proibiram, realmente, teve um boato que proibiram de pessoas irem para lá para ajudar e levar ajuda, porque estava tendo engarrafamento e o que realmente era necessário chegar não estava chegando a Petrópolis. O que realmente... E as pessoas chegavam lá para ajudar como fala, gente? E não tinha plano de entrada, não tinha plano de saída, não tinha organização nenhuma. E assim, aí a gente vê como é importante a gente estar preparado para essas questões, e a gente não está. A gente não pensa no pior, a gente não pensa... por exemplo, as pessoas vão para lá para ajudar, mas não sabem como ajudar e ficam perdidas batendo cabeça. Sim. Não tem um curso, não se prepara, sabe? Josiane, por isso assim que tanto ontem na outra turma quanto hoje, né? Eu abri a aula e dando esse espaço para a gente conversar sobre isso, porque como nós estamos em um curso de psicologia, né? E a questão da humanidade em si, né? É uma área também de interesse da psicologia. Importante a gente trazer assim para a discussão algumas questões, né? Tanto o que nós estamos falando aqui, esse relato daquilo que nós estamos vendo, tendo acesso sobre essa catástrofe, né? Enfim, Petrópolis é uma região, conforme vocês disseram, que ela tem sido acometida pela questão dos fenômenos
meteorológicos. Então, assim, é uma região que tem muita chuva e também tem o relevo muito variado. Quem já foi a Petrópolis sabe do que eu estou falando, então a maioria das casas ficam em lugares mais altos, enfim. Então, assim, o que a Josiane está trazendo é essa questão de, tanto de Petrópolis ou de qualquer uma outra cidade, ter esses planos, né, tanto o plano de emergência, mas, assim, dentro do plano de emergência, outros planos relacionados, né, à catástrofe, à emergência, né, a questão de uma epidemia, pandemia, enfim, nós estamos falando aqui de uma estrutura, né, necessária, porque qualquer cidade ela precisa estar tanto acompanhando, por exemplo, o seu crescimento, o seu desenvolvimento socioeconômico, enfim, mas também as cidades precisam estar preparadas porque existem questões de ordem maior, por exemplo, como as questões dos fenômenos meteorológicos, que podem afetar as cidades, né? Então, o que uma cidade precisa ter de estrutura com relação a isso para poder prevenir, né? Porque aí não pode deixar uma catástrofe acontecer como essa e tendo pessoas morando, por exemplo, em lugar de risco. Então, o que uma cidade pode fazer para prevenir e também o que uma cidade precisa fazer, conforme a Josiane está falando, se acontecer uma tragédia. Né? Então, não tem plano de entrada, não tem plano de saída, as pessoas, de repente, não têm ali uma formação mínima, né? Até a questão das sirenes, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, e isso serve para Petrópolis, mas isso serve para todo mundo, né? Para todos nós, mas, enfim. Josiane, muito obrigada, tá? Aí, gente, dessa nossa conversa aqui, que aí a intenção é movimentar um pouquinho, de também assim aguçar o nosso olhar, esse olhar que nós estamos aí discutindo da nossa disciplina, né, sobre essas questões, que são questões que nos afetam. Eu vou passar para vocês uma poesia do Braulio Bessa, não sei se vocês já conhecem ele, mas é um poeta, né, que mora lá no Nordeste, e o nome da poesia é Recomeço, e recomece, na verdade, e vou trazer essa poesia por conta dessa situação que estamos todos nós aí, né, acompanhando, e também porque nós vamos aí em breve, né, na semana que vem, na quarta-feira, não tem aula, e na semana seguinte a nossa aula já vai ser aonde? Quem sabe, quem já tomou aí, né, consciência disso, vai ser lá no campus, não é verdade? Na outra quarta? Quem está me ouvindo? Então, gente, me ouvindo? Acho que sim. Correto. Pelas minhas contas, sim. Né? Na outra quarta já estaremos no outro campus ou ainda online? Depois, alguém que está com o calendário dá uma olhadinha aí. Mas, enfim, aí, por quê? Nós vamos ter um recomeço, não vamos ter um recomeço? Fala para mim se não vamos ter. Vamos ter, né? Vamos voltar no presencial, vai ser recomeço, vai ser encontro, vai ser... de repente, tem pessoas aqui na sala que não se conhecem pessoalmente, não é verdade? Só pelo remoto. Eu, por exemplo, né, conheço a maioria só aqui pelo remoto. Então, nós vamos ter ali recomeço, nós vamos ter reencontro, encontro, nós vamos ter assim, um mix de questões, enfim. Então, esse poema também vai aí nos preparar para esse encontro, tá bom? Que nós vamos ter. E, enfim, vou passar para vocês. Vamos aí assistir? Quem está preparado e preparada? Vamos olhar aqui. Vamos. Tá, cá. Oi, quem está falando? Adriana, vamos? Vamos, né, Adriana? Vamos aqui. Então, olha só, quando nós voltarmos, vocês vão ver. Aí a nossa aula vai passear por esses territórios, tá bom? Tem psicopedagogia clínica? Tem, mas também vai poder ter poesia, vai poder também ter, de repente, a Liz contando aí uma história para a gente, vai poder ter, se alguém quiser ir tocar algum instrumento, trazer um trechinho de uma música, tá bom? O desejo é que a nossa aula
seja momento de aprendizado sistematizado, né, do saber sistematizado, mas que também seja um momento de bons encontros, tá bom? O campo da psicologia também é isso, né? Esse momento aí de compartilhar os modos de vida, as possibilidades de existir. Então, vamos de poesia de Braulio Bessa. Deixa eu colocar minha janelinha para cá. Comecei, hein? Prestem atenção. Para mim está sem som, professora. Ah, desculpa, peraí, calma aí. Só um minutinho. Calma aí. Rapidinho. Me deem 1 minuto. Calma aí que não saiu com som. Só 1 minuto. Eu vou compartilhar de novo, tá? Agora vai. Quando eu vi a história dela, antes de começar a escrever o poema de hoje, eu terminei 2 da manhã ontem, mas eu lembrei muito de um trechinho de outro poema meu, que tem muito a ver com isso, que diz assim: o meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema, que se chama Recomece. Diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. E aí? Professora, eu tô chocada, porque eu conheço uma música que é essa letra e eu não sabia que vinha de uma poesia dele. Aí ele falando e eu cantando a música, peraí, eu não sabia. É dele, Raniela, que a Ana Vitória canta, né? Isso. Isso mesmo. E aí, o que vocês acharam? Quem quer falar um pouquinho sobre a poesia? Esplêndido. Maravilhoso, reflexivo. Né? O que mais me chama a atenção quando ele fala que quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver difícil, recomece a sonhar. Porque, às vezes, né, nós passamos por tantas coisas, enfrentamos tantas situações e fica até difícil pensar nos sonhos, pensar naqueles nossos desejos, né? Então, ele fala
recomece a sonhar, ele vai listando, né? Às vezes é preciso cair para saber, para conseguir levantar, e fala que às vezes também nem sempre voltar atrás, né? Dar uma ré é atraso. Tem coisas que te jogam para frente, né? Fala, Tati. Eu achei interessante, eu acho que é a questão de a gente... Todo ser humano passa por situações adversas na vida. Eu acho que a gente não olhar para a situação, né? Porque tem gente que se perde por olhar para a situação, e aí não consegue ressignificar, não consegue avançar, né? Achei bem interessante. Se a gente não ficar olhando para as circunstâncias, porque eu acho que a vida das pessoas, nossa vida não está baseada nas circunstâncias, né? Pode estar acontecendo alguma coisa de ruim, mas isso não significa que vai ficar assim para sempre, né? A gente tem que realmente recomeçar sempre. Sempre. Eu já recomecei várias vezes. Quantas vezes forem necessárias, né, Tati? Isso aí. E cada dia que tem que recomeçar, a gente... É difícil, mas a gente se sente muito mais fortalecido. Isso daí. Com certeza, Tati. Oi, rapidinho, Cássia. A Ellen levantou a mão. Você já fala. Fala, Ellen. Eu costumo falar, né, até para os meus amigos, que tem aulas que parecem que são verdadeiras terapias, né? E a gente tem o privilégio disso, né? De estar estudando e estar praticamente fazendo uma terapia. E tem aula que a gente sai bem dela, né? E já deu para perceber que a aula da senhora é exatamente isso. É praticamente uma terapia. E quantas vezes eu já ouvi em aula coisas que eu estava precisando, e com certeza essa poesia foi uma delas. Eu quero só te agradecer, tá, por esse momento. Amei demais. Muito obrigada, Ellen, para todos nós, né? Poesia nesse momento para fortalecer aí o nosso coração, né? Para trazer uma palavra importante. Palavra é movimento, palavra ela circula, tem potência, né? Isso daí. Fala, Cássia. Então, eu estava lembrando que em 2010 houve também um evento desse, né? Uma tragédia dessa em Petrópolis. Não só em Petrópolis, mas com uma boa parte do Rio de Janeiro. Sim. E logo depois de algum tempo, veio... Isso eu fiquei sabendo, né? Por uma pessoa que encontrou um rapaz que morava em Petrópolis e ele perdeu tudo. Nossa. Ele perdeu tudo, ele perdeu toda a família, ele perdeu casa, ele perdeu emprego, e ele simplesmente ficou vagando. Ele ia para um lado, ele ia para o outro, e aí ele parou, ele veio parar em Maricá, que ele não sabia nem como é que ele veio parar em Maricá. E alguém deu sentido à vida dele para ele recomeçar. Aí eu fiquei agora, você falou em recomeço, eu fiquei lembrando da história dessa pessoa. Eu falei, como deve ter sido difícil essa pessoa recomeçar. Sim. Né? É necessário, mesmo que você não queira, a vida faz você recomeçar. Não mesmo, Cássia, se for necessário catar os cacos, não é isso? Né? A vida te leva, né? Ela vai te levando e às vezes você dá sorte de estar sempre encontrando pessoas que vão te direcionando, vão te dando a mão e vão te apoiando, como se fosse uma bengalinha, e você vai conseguindo recomeçar, se reconstruir, quer dizer, voltar a sonhar. Né? Verdade. Depois que você passa por uma tragédia muito forte, às vezes o sonhar é muito difícil. Sim. Né? E eu acho que é aí onde entra, né, o trabalho da psicologia, de estar fazendo aquele serzinho voltar a acreditar que a vida é possível. Isso aí, possível perfeito. Sonhar, é possível você recomeçar, reconstruir, né? Perfeito, em cima de muitas dores. Isso daí. Todo mundo, né, de alguma forma, pensando em colaborar, né, em fazer uma boa interferência, oferecer a mão, né, e seguir em frente. Esse é o nosso desejo. Enfim, então, olha, fica aqui o momento da poesia. Oi, Adriana, fala, meu bem. É a Luciana, a irmã dela, é porque eu estou sem celular. Tá, fala, Luciana. Aí eu estou aqui na casa dela.
Professor, eu tenho o feeling dentro de mim, quando eu penso em recomeço, eu acho que recomeçar assim, para mim, é quando você perdeu. Uhum. Aí, o sentido da palavra recomeço, faz de novo, vai em frente, é você ter que continuar de onde você parou. E quando a gente pensa que a gente perdeu, nem tudo que se perde você quer recomeçar mais. Nem tudo que se perde fica uma lacuna boa para você mergulhar, ter força, ainda que se foi uma topada, doeu, mas você perdeu às vezes uma unha, você ganhou um calo de sangue, perdeu a paciência, mas a palavra recomeço, quando você diz para alguém recomeça, faz de novo, é porque você perdeu. É algo assim, às vezes até surreal. Eu faço contrapartida numa escola onde tem uma inspetora que, na primeira tragédia deste mesmo lugar que a gente está vendo hoje, ela perdeu para a lama a filha, o neto e o genro, e nunca foram encontrados. Nossa, é uma tristeza, né? Hoje ela estava dançando no corredor, né, brincando com as crianças, porque ela fica na área da educação infantil, e ali não é um lugar de tristeza, de agonia, ali é um lugar que você tem que mostrar para as crianças um outro lado seu. Sim. Então, eu fiquei chocada, eu soube disso hoje, eu estou lá há 7 meses com ela, foi uma amiga dela que me contou, eu não sei como ela tem força, ela passou por isso e aquilo. E recomeçou, né, Adriana? Não sei se ela recomeçou, se ela parou, eu sei que ela estava com uma alegria, que eu a conhecia assim e nunca vi de outra forma, mas será que lá por dentro, né? Será que ela esqueceu que teve um filho, um neto e um... Né? É perda. Adriana, eu vou te falar uma coisa assim, né? Não existe uma receita, né? Porque nós estamos aqui falando de seres humanos, de processos de subjetivação, entre outras coisas, enfim. Mas, Adriana, o que podemos, assim, né, apontar como pistas é que o recomeço, ele, né, com certeza, ele é derivado da questão de uma perda, né, de um insucesso, de uma questão assim. O recomeço, ele não está necessariamente vinculado à questão de repetir aquilo que aconteceu, né? Mas, enfim, de uma abertura, né, de se erguer, de se colocar aí disponível para fazer diferente, no caso aqui, como nós podemos pensar, né? Enfim, nesse exemplo que você deu dessa pessoa, possivelmente ela está recomeçando, está nesse recomeço, e com relação àquilo que aconteceu com ela, possivelmente também ela não vai esquecer, porque são vínculos, né, que ela teve, enfim, mas é possível que ela tenha colocado isso agora em um lugar que não produz tanto sofrimento como nos primeiros momentos, né? Então, quando ela está na escola, aquele momento ali é de alegria com as crianças, o caminho, pode ser um caminho que ela encontrou, né, para se ocupar, para viver outras experiências. Agora, quando ela vai para casa, aí nós não temos a dimensão. Mas o importante é nós pensarmos nessa situação do recomeço, porque a vida é movimento. Eu não sei, não lembro agora qual de vocês que falou sobre isso, acho que foi Cássia, que a vida não para, né? Então, nós estamos aí nessa tocada da vida, por mais que seja difícil, porque tem situações muito difíceis, enfim, o recomeço é uma boa opção. Tá bom, minha querida? Muito obrigada pela sua contribuição. Tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos avançar mais um pouquinho na aula. Fica aí a sugestão dessa poesia, eu vou colocar lá no AVA, também vou colocar no grupo, tá legal? Então, se vocês quiserem aí compartilhar com alguém, fica a sugestão da poesia. Então, vamos agora para o nosso texto. Quem leu o texto, vão me contando.
Conseguiram ler? Conseguiram ler um pedacinho? Conseguiram ler alguma parte? Ou não foi possível por algum motivo? Podem falar comigo, tá bom? Digam-me. E aí? Alguém conseguiu ler? Não? Ou sim? Aqui, esse é o nosso texto. Opa, correu, deixa eu... Capítulo 1, Fundamentos da Psicopedagogia, tá? Do livro da autora Nádia Bossa, um grande clássico, tá? Uma das produções mais importantes do campo da psicopedagogia. Aí nós temos assim vários cenários que vão desde a questão histórica, fundamentos, a psicopedagogia institucional, a clínica, todo esse desenrolar, tá bom? Então, vamos começar a ler um pouquinho. Quem quiser pode entrar no meio do texto e falar. Eu também vou lançar umas perguntas para a gente debater, tá bom? Lembrando, assim, que a participação de vocês é muito importante. Eu sempre trago, assim, para as aulas, para as disciplinas que eu ministro, essa perspectiva de avaliação formativa, somativa. Então, as participações são sempre importantes, tá bom? Nesse cenário da nossa avaliação na disciplina, tá legal? Então, vamos lá. O termo psicopedagogia permanece ainda hoje com uma característica especial. Quanto mais tentamos elucidá-lo, deixa eu aumentar aqui o zoom dele um pouquinho. Quanto mais tentamos elucidá-lo, menos claro ele nos parece. Essa dificuldade é uma das razões e da finalidade do presente ensaio, esse que ela está apresentando, isto é, procuro deixar claro que a ambiguidade resiste tanto na palavra psicopedagogia quanto na coisa que ela reporta. À primeira vista, o termo sugere tratar-se de uma aplicação da psicologia à pedagogia, porém, tal definição não reflete o significado que esse termo assume em razão do seu nascimento. Aí ela vai trazer a citação aqui de um autor, do Lino Macedo. O termo, né, psicopedagogia, já foi inventado e assinala de forma simples e direta uma das mais profundas e importantes razões da produção de um conhecimento científico, o de ser meio, o de ser instrumento para o outro, para um outro, tanto numa perspectiva teórica ou aplicada. Neste sentido, enquanto produção de conhecimento científico, a psicopedagogia, que nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo de aprendizagem, não se basta como aplicação da psicologia à pedagogia. Macedo lembra-nos ainda que no novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, o termo psicopedagogia é definido como a aplicação da psicologia experimental à pedagogia. Então, aqui nós temos uma definição que o autor vai aqui apontar, que consta no dicionário Aurélio, né, daquela época. Possivelmente, se nós formos agora fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar outras definições com relação à psicopedagogia. Agora, a autora já afirma que a explicação, né, dada, a definição dada, que a psicopedagogia é a aplicação da psicologia à pedagogia, não é suficiente para explicar, tá bom, esse campo de conhecimento. Aí, adiantando aqui a nossa leiturinha, deixa eu colocar um pouco mais para cima. Os diversos autores que tratam da psicopedagogia enfatizam o seu caráter interdisciplinar. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Que a psicopedagogia vai se correlacionar com outras áreas? Ah, professora, que áreas? Pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, fonoaudiologia, antropologia, filosofia, entre outras, tá bom? Então, reconhecer esse caráter interdisciplinar significa admitir a sua especificidade enquanto área de estudos. Por quê? Porque a psicopedagogia vai tratar dos processos de aprendizagem, tá legal? As outras áreas, elas podem até tratar também sobre isso, mas de forma mais aprofundada é a psicopedagogia que vai trazer uma abordagem específica sobre os processos de aprendizagem. Uma vez que, buscando conhecimento em outros campos, a psicopedagogia cria o seu próprio objeto,
condição essencial da interdisciplinaridade. Ao admitir essa interseção, não nos resta alternativa senão abandonarmos a ideia de tratar a psicopedagogia apenas como aplicação da psicologia à pedagogia, pois, ainda que se tratasse de recorrer apenas a essas duas disciplinas, o que não creio, diz a autora, na solução da problemática que lhe deu origem, os problemas de aprendizagem, não seria como mera aplicação. Só um minutinho que está aparecendo aqui uma imagem. Não seria como mera aplicação de uma a outra, ou seja, da psicologia à pedagogia, tá? Mas sim na constituição de uma nova área, que é a psicopedagogia, que, recorrendo aos conhecimentos dessas duas, pensa o seu objeto de estudo a partir de um corpo teórico próprio. Ou seja, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? A psicopedagogia, ela tem, ao longo dos anos, fortalecido o seu objeto de estudo, né? que diz respeito ao processo de aprendizagem, e ela também tem se consolidado como um campo de saber científico específico, já que é a psicopedagogia que vai se debruçar de forma mais profunda nos processos de aprendizagem. Ah, mas a educação estuda sobre isso, a psicologia também? Sim, estudam, passeiam pelos territórios, mas de forma mais aprofundada, a psicopedagogia tem aí mais esse foco de estudo, tá bom? Agora mais um pouquinho. Então, vamos lá, aqui tem, né, no caso, uma fala, tá bom? De um autor. Aí vamos avançar mais um pouco. A questão do termo utilizado para definir o modo de compreender e operar sobre o processo de aprendizagem humana, ou seja, né, a psicopedagogia, resultou numa herança bastante indesejada, ou seja, as raízes dos nomes psicologia e pedagogia. Então, nós ainda temos, conforme a autora fala aí sobre a questão de definir a psicopedagogia, algumas contradições. Muitas pessoas, por exemplo, quando eu falo assim, eu sou psicopedagoga, aí a pessoa, você é o quê? Aí eu falo, psicopedagoga. Ah, mas o que é isso? Aí eu tenho que explicar. Ou então vai falar assim, ah, você é da psicologia, né? Ou então, ah, você é da pedagogia. Aí eu tenho que, né, me posicionar e explicar, não, a psicopedagogia é uma outra área de conhecimento que vai se debruçar a respeito dos processos de aprendizagem humana, entendeu? Eu tenho que explicar, enfim. Então, deixa eu ver aqui. Anos se passaram e ambas as áreas disputam o domínio da psicopedagogia. Vejam bem, então a psicologia, ela tenta reivindicar a psicopedagogia para ela, vejam bem. E a pedagogia, ela também faz a mesma coisa, ela tenta reivindicar a psicopedagogia para ela. Isso enquanto campo de atuação, entenderam? Por quê? Lembra que eu já falei para vocês? Quem pode atuar como psicopedagogo? Lá no Código de Ética, na regulamentação, né, inicial aí da atuação do psicopedagogo, é previsto uma formação de base no campo da psicologia, pedagogia ou licenciaturas. Entenderam? Então, como a psicopedagogia está vinculada a essas áreas de conhecimento, essas duas aqui, no caso, a autora vem apresentando, que elas ficam a todo momento tentando reivindicar a psicopedagogia para si, porque no Brasil ela ainda não foi reconhecida, de fato, como uma área de conhecimento científico, de modo a ter, por exemplo, uma graduação específica para psicopedagogia, como acontece na Argentina, né, que é um curso que tem duração de 10 semestres, idêntico à duração do curso, por exemplo, de psicologia, me entendem? Tá bom? Então, é por esse motivo que essas duas áreas de conhecimento ficam reivindicando a psicopedagogia para si, tá? Então, aí a autora continua. Continuo concordando com a afirmação feita por Neve ao mencionar a confusão conceitual gerada pela ambiguidade ou dubiedade do termo psicopedagogia e como e quanto essa confusão se estendeu também à prática.
Porque aí, às vezes alguém vai perguntar assim, mas o que você faz, Rejane, lá quando você está atuando como psicopedagoga? Você usa testes psicológicos? Ou então, você usa aí toda uma programação, né, toda uma metodologia que vem da pedagogia? Aí eu também preciso explicar e orientar e dizer que não é isso, né? Então, os psicopedagogos não têm autorização para utilizar os testes psicológicos, bem como aquilo que é da área da pedagogia não vai pura e simplesmente adentrar o consultório da psicopedagogia, porque existem práticas psicopedagógicas específicas e delas o psicopedagogo precisa se apropriar, tá bom? Aí, avançando mais um pouquinho, a afirmação de que a psicopedagogia historicamente surgiu na fronteira entre psicologia e a pedagogia tira de cena a principal razão do seu surgimento. Afinal, por que surgiu a psicopedagogia? A psicopedagogia nasce das tentativas de explicação para o fracasso escolar. Nós conversamos sobre isso. Vejam bem, que a pedagogia e a psicologia, juntas ou individualmente, não bastavam para explicar esse fenômeno tão complexo na ocasião, por exemplo, que ela escreveu a primeira edição desse livro. Quando nós conversamos sobre a questão histórica, né, e retomamos lá os anos no Brasil, 50, 60, 70 do século XX, nós trouxemos à cena essa questão. O fracasso escolar, ele adentra, né, cada vez mais a escola naquela época, e aí a pedagogia não consegue dar conta desse cenário. Então, encaminha, busca ajuda com a psicologia também sozinha não consegue dar conta. Daí, né, os pesquisadores, eles veem a necessidade de se criar uma área de conhecimento específica, porque a psicopedagogia vai abordar, né, questões relacionadas aos processos de aprendizagem que nem a psicologia, né, abarcava e nem a pedagogia, tá bom? Aí, aqui também, ela destaca os fatores utilizados para explicar, por exemplo, né, alarmantes índices de fracasso escolar envolviam quase que exclusivamente os relacionados àquele que deve aprender, como, por exemplo, desnutrição, problemas neurológicos, psicológicos, ou aquele que deve ensinar. Ou seja, começaram a perceber que algumas questões relacionadas ao fracasso escolar escapavam daquelas áreas de conhecimento, tinham a ver tanto com desnutrição, quanto com problema neurológico, psicológico, enfim, e também até com a precariedade na formação do professor. Por isso, a necessidade de trazer para o cenário da psicopedagogia essa dimensão interdisciplinar, tá bom? Como uma área de conhecimento que se articula a muitas outras, tá? Aí, aqui nós já estudamos sobre isso, por exemplo, olha, vou até pintar aqui uma partezinha para vocês verem. Aqui, falando sobre a década de 70, tá bom? Então, já conversamos um pouquinho. O interessante é que ela vai falando que a psicopedagogia foi amplamente aceita no Brasil, né, em outros países, e enfatizando de que o problema da aprendizagem estivesse relacionado a fatores neurológicos, lembra? Isso acontecia lá e ela fala que prevalece até hoje, como se fosse a questão da culpa, né, sendo depositada única e exclusivamente no sujeito. O não aprender, o fracasso escolar, a dificuldade de aprendizagem, ela é direcionada única e exclusiva para o sujeito, né, e essa explicação se dá por conta de fatores neurológicos ou pela consideração de existir alguma patologia, tá bom? Aí, outra questão aqui interessante, vou pintar de azul. Vou pintar de azul aqui rapidinho. É que é bastante conhecido o fato de que hoje temos um enorme contingente, por exemplo, olha, com crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que tal acometimento tem sido considerado a causa tão procurada para o fracasso escolar, ou seja,
Crianças que apresentam um padrão de comportamento diferente do que a escola, por exemplo, almeja, um padrão diferente daquilo que a sociedade determina, ou que outros setores determinam, são consideradas crianças, né, com transtornos do déficit de atenção e hiperatividade. Também aqui nós podemos incluir aquelas crianças que consideradas com comportamento fora do comum, agitadíssimas, né? Enfim. Aí ela vai dizer assim, vale registrar que com esses muitos anos de trabalho e pesquisa na área que me atrevo a negar... desculpa. Vou ler de novo. Vale registrar que com esses muitos anos de trabalho e pesquisa na área, não me atrevo a negar que exista hoje um modo de funcionar de grande parte dos jovens que impõe a urgência de se rever a escola. A complexidade da realidade requer um livro à parte, porém, fato é que muitos jovens apresentam comportamentos que, no conjunto, são expressão comportamental de um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conforme descrito na DSM-5, que é o documento que ela cita aqui. Ou seja, a Nádia Bossa, ela está trazendo aqui para a gente uma questão importante para pensarmos, é que será que não existe hoje um outro modo de funcionar dessa geração de crianças, de jovens? Será? Tá? Será que isso é, de fato, transtorno do déficit de atenção? Aquilo que foge dos padrões, nós vamos lá e determinamos como, né, uma questão neurológica, como uma doença. Aí ela diz assim, tal realidade requer mais do que simples críticas ao diagnóstico referido. É necessário que se interprete esse fenômeno, repensando, inclusive, se esta não seria uma nova arquitetura cerebral, resultante das mudanças ocorridas no mundo, se tal funcionamento não seria uma decorrência natural a partir das experiências vividas no momento histórico. Aí, vamos terminar aqui com essa pergunta, essa parte. Creio que nesse ponto do texto, cabe apenas indagar, diante das circunstâncias da vida atual, quando o estresse é o estado normal dos seres humanos, das gerações produtivas, haveria uma condição cerebral que não é reconhecida como portadora do déficit de atenção e hiperatividade? Ou seja, ela está perguntando para a gente, será que diante de toda essa vida que nós vivemos, né? Será que diante de toda essa situação de estresse, que tem, muitas das vezes, passado como uma situação normal, será que não estamos todos vivendo uma questão de déficit de atenção? Será que não estamos nisso? Né? Enfim, então, vamos lá. Agora, um momento para a gente conversar sobre isso. Vou dar algumas dicas, algumas pistas. A autora nos faz pensar sobre questões importantes. Quando ela fala de momento atual, qual é o nosso momento atual? Primeira situação, né? Vivemos a era da tecnologia, a era digital, não é isso? Outra questão, estamos num cenário de pandemia, né? E estamos também enfrentando muitas situações sociais, econômicas, né? Enfim, uma série de questões aí importantes que estão afetando as pessoas. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, o que vocês acham sobre a indagação da autora. Será que estamos todos nós vivendo um quadro de TDAH? Porque estamos envolvidos no estresse, nessa correria, no dia a dia. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, quem vai falar? Posso falar, professor? Fala, Cássia. Eu acredito que sim. Estamos vivendo. Quantas vezes alguém está falando comigo e eu não estou nem ouvindo, não estou nem prestando atenção, ou eu estou no celular. Sabe? Eu tiro muito pelos meus filhos. Às vezes meu filho está falando comigo, aí ele, você entendeu? Hã? Ele, já sei. Até que eu já parei com isso, né? De tanto ele me chamar a atenção, eu comecei a me policiar. Uhum. Mas essa vida tecnológica que nós vivemos hoje, ela faz isso com a gente. Essa falta de atenção, né? Com o mundo, com o outro. Muitas vezes deixamos
de prestar atenção numa aula porque estamos no celular, né? Mas, Cássia, uma pergunta. Será que nós estamos ficando mais na companhia do celular do que na companhia das pessoas? Com certeza, isso é um fato. Quantas vezes eu acho que todo mundo deve já ter percebido isso, que nós vamos em algum lugar, as pessoas não conversam mais, né? Elas estão numa mesa e todo mundo com o celular na mão. E as pessoas não conversam, não olham nos olhos um do outro. Eu falo isso de experiência, porque eu tive muito isso com meu filho. E ele fez com que eu parasse. Então, quando ele chega para perto de mim hoje, ele vem falar alguma coisa comigo, eu largo o celular. Peraí, deixa eu desligar o celular, porque eu quero dar essa atenção a ele. Porque ele falava realmente, ele falava comigo, e depois ele falava assim, mãe, o que você acha? O que você falou mesmo, hein? Eu falei, gente, o que é isso? Não dá, não. Não é? Para. E isso acontece com as crianças. Amanda escreveu assim lá no chat, quer ver? O celular virou a amiga. Perfeito, Amanda. A Amanda também escreveu assim, acho que estamos todos assim, eu mesma fico com vários pensamentos ao mesmo tempo e acabo não prestando atenção em coisas importantes. É desse jeito, né, Cássia? E eu acho, assim, eu não tenho certeza disso, porque eu não estudei nessa área, não fiz pesquisa. Eu acredito que essa onda tecnológica faça com que o nosso cérebro ele se mantenha nessa como é que se fala? Num período de atenção diferenciado, quando nós deveríamos, por exemplo, nos desconectar para preparar para o sono, né? E ali tem um sono reparador, enfim. Mas ela fala sobre uma nova arquitetura cerebral. Isso, o nosso cérebro ele fica em constante movimento. É o que ela está falando quando ela fala que a gente fica várias vezes assim, o tempo todo pensando em várias coisas. Eu acredito que isso deva ser um pouquinho dessa tecnologia, sabe? Que deva afetar a nossa cognição. Eu não tenho certeza. Possivelmente nos afeta, de muitas formas. Né? A neurociência está aí para trazer para a gente uma série de discussões, o tempo que nós ficamos diante de telas, o efeito das telas, tanto no campo visual, cerebral e de todos os outros sentidos. Então, fica aí também uma dica com relação às nossas crianças. Quanto tempo as nossas crianças estão se relacionando com a tela e não se relacionando com pessoas, crianças que não correm mais, que não brincam de pique, que não jogam bola, que não sobem em árvore, que estão diante das telas por diversos motivos. Aí também nós temos que reconhecer, não estamos aqui no campo do julgamento, não é isso, nem de apontar culpados, mas às vezes a nossa vida é tão corrida, nós estamos aí inseridos no mundo capitalista, nós temos que trabalhar, dar conta de uma série de coisas. E, às vezes, o recurso que há é dar o celular para o filho, para ele, de alguma forma, ficar intertido, para que a gente possa trabalhar, resolver as coisas em casa, fazer uma série de situações. Então, assim, não existem culpados. O que nós podemos pensar, né, Cássia e os colegas, é numa questão estruturante da sociedade, né, que tem aí nos apresentado uma rotina que requer muita produtividade, e por esse motivo o nosso comportamento acaba se moldando com relação a esse campo produtivo, entenderam? De modo que as relações interpessoais elas vão se esfriando e a nossa relação com a tela, com a tecnologia, ela vai cada vez mais progredindo. Não é isso? Nossa, eu vejo aqui meu sobrinho, ele fica o dia inteiro. Direto, né? E tem que ter cuidado com isso. Isso. Fala assim para ele, você não tem amigo? Eu tenho sim. Eu tenho amigo, eu jogo com meus amigos. Porque o amigo está dentro da tela, porque está jogando com alguém, às vezes, do outro lado do planeta. E o amigo dele também é assim. Também desse jeito, a gente tem que ficar de olho. Obrigada, tá, Cássia? Mais alguém? Falem comigo, meus amores, estão quietinhos. Daqui a pouco tem o nosso desafio, hein? Com a folha de papel, vão preparando a folha.
Mais alguém vai conversar um pouquinho? Falem comigo. Liz, está quietinha? Fala comigo, Liz, que eu sei que você gosta de falar, de conversar. Eu estou aqui ouvindo, né, a Cassinha falando aí. Eu acho que é isso mesmo. A tecnologia, ao mesmo tempo que vem nos ajudar, ela também atrapalha as relações. Acho que você até falou, né, não tem culpados, realmente, mas também não tem regras. Então, a gente vai vendo hoje, inclusive, eu acho até que, na estatística, as crianças aumentaram assim, o índice de óculos. Por exemplo, a gente vê hoje as crianças usando óculos, e isso não acontecia alguns anos atrás, e hoje em dia elas têm problemas de visão por conta das telas. Os bebês já não vivem sem, parecem pequenos viciados, que só querem saber da tela, e a mãe... E pequenininho já consegue manusear, né? Muito interessante. Caramba, eles dão uma surra, assim, legal, assim, na gente, se deixar, eles sabem tudo. A gente tenta preservar, mas, meu Deus do céu. O desafio, Liz, a gente, assim, a tecnologia está aí, não tem como voltar, né? Conforme você falou, tem os benefícios, mas tem algumas questões que trazem alguns prejuízos. Então, a questão, assim, não existem culpados e nem absolvidos, né, nessa dimensão, mas procurarmos um caminho para trazer isso mais para o campo do benefício, né? De qual é o desenho que nós vamos aí começar a dar nesse cenário da tecnologia para que ela traga mais benefícios do que essas questões, né, Liz? É verdade. É isso aí. Perfeito. Tá bom, muito obrigada, minha querida. Vamos lá, mais alguém quer falar? Mais alguém tem uma experiência para contar? Em caso o filho ou a filha só quer ficar pendurada no jogo, né? A família acaba, às vezes, ficando sem um pouquinho de conexão. Isso nós estamos falando aqui da tecnologia, né? Mas essa questão, será que estamos todos nós, então, nesse cenário de TDAH? Porque o nosso pensamento é muito acelerado, não é isso? Nós estamos aí envolvidos e mergulhados com milhões de tarefas. Então, a autora vai questionando que produção é essa, né, de diagnóstico de TDAH? Que demanda é essa? Então, todo mundo que escapa a um modelo de comportamento teria essa patologia, entenderam? Tá bom? Mais alguém quer falar? Falem comigo, meus queridos. Oi, Rejane, boa noite. Oi, Marlene, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, você? Tá tudo bem. Vou pedir só para você falar mais alto um pouquinho. Ligar aqui no ventilador, está um calor aqui. Eu tenho meu netinho de 7 anos, ele está com esse problema. Minha filha não tem tempo, ela trabalha home office, o pai chega tarde em casa. Sim. E ainda tem um bebezinho que vai fazer 2 anos, né? Sim. Na pandemia ficavam direto, ela trabalhando sem poder dar atenção, e eles davam um celular, ele ficou viciado em joguinhos. Olha, tem hora eu fui lá visitá-lo, ele chora, ficou 2 horas chorando, porque minha filha não quis dar o celular. Por conta do celular? Sim, por conta dos joguinhos, né? Ela até está com problema, eu aconselhei para ela procurar uma terapia familiar, porque eles não estão sabendo lidar com a situação, está difícil. É importante, Marlene, buscar ajuda, tá bom? Alguns estudos aí no campo da psicopedagogia clínica vão apontar para essa questão da dependência da tela, tá bom? Até mesmo dentro do cenário do transtorno do espectro autista, nós temos alguns autores aí apresentando pesquisas relacionadas ao autismo em tela, tá bom? Então, assim, e outros comportamentos vinculados à tela mesmo. Então, Marlene, a sua filha precisa procurar, né, alguma ajuda, conversar com o pediatra, para ver qual é o melhor caminho para poder superar, porque tem como superar, né, Marlene? Sim, com certeza. E eu acho que nós adultos já somos capturados aí por esse mundo, né? Na internet aí já traz prejuízo para a gente, imagina para crianças, Marlene. E a gente fica assim como falaram as amigas, todo mundo assim, presta atenção mais em nada, né? Tem muita coisa para resolver, muita coisa para dar conta. Imagina uma criança que também fica sem atenção, né? E a criança, né, Marlene, ela está ali no processo de desenvolvimento. Então, a questão da maturação cerebral, né,
do próprio campo cognitivo, ainda tudo ali se estruturando, se desenvolvendo. Quer dizer, o menorzinho que tem quase 2, uma outra né, que tem quantos anos? 7? 7. Então, assim, estão nessa primeira fase da infância, que é a questão do desenvolvimento cerebral, ele é, né, boom. Enfim, então, nesse momento, é importante, se ela conseguir pedir ajuda, procurar o profissional, né, o pediatra, e ele depois encaminhar para uma equipe, vai dar tudo certinho, tá bom, Marlene? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Olha, no chat está escrito assim, Margarete colocou, na verdade, estamos distraídas e o celular está tomando o lugar da família, dos amigos, está tudo errado, o celular está sendo prejudicial. Aí a Alicia escreveu, na verdade, acho que isso tem nos tirado a oportunidade de enxergar tantos detalhes importantes da vida. Quantas vezes viajamos e não olhamos mais a janela do carro, do ônibus, algo que deixamos de contemplar a beleza que a vida nos mostra através da natureza, né? Acho que perdeu um pouco o seu valor. Perfeito, Alicia e Margarete, né? A vida passa, a vida não para, e essa questão aí, né, do celular tem, de alguma forma, nos roubado esse tempo da contemplação, por exemplo, o tempo da relação. É óbvio que, não, conforme eu falei, nós não estamos aqui condenando a tecnologia, não é isso, mas problematizando a tecnologia, porque nós estamos aqui na nossa disciplina de psicopedagogia clínica falando sobre processos de aprendizagem. E nessa dimensão, a tecnologia ocupa um papel fundamental, porque ela precisa se tornar um grande aliado. Tá legal? Então, um percurso aí para pensarmos o processo de aprendizagem é trazer a tecnologia como mais um recurso na superação dos obstáculos, na organização do trabalho que vocês vão realizar quando se tornarem psicólogos e no dia a dia das pessoas, porque vocês vão atender pessoas, então lidar com pessoas requer também atenção a muitos detalhes, tá bom? Então, olha só, agora nós vamos parar um pouquinho, tá? Fazer um pequeno intervalo para beber uma aguinha, né? Para se alimentar, se conseguir, né? A maioria pode ter vindo direto do trabalho, eu compreendo perfeitamente, e agradeço aí essa oportunidade de entrar nos lares de vocês, né? Ocupar esse espaço da casa que é sagrado, enfim. Então, vamos para um pequeno intervalo. Tá bom? Nós voltamos 9 horas, tá legal? Então, eu vou dar uma paradinha aqui na gravação da aula e já retornamos. Então, retomando a nossa aula, paramos um instantinho para tomar um café e vamos continuar a leitura do capítulo do livro da Nádia Bossa, Fundamentos da Psicopedagogia, no capítulo 1, que a autora aborda justamente esses fundamentos, então vamos retomar, tá legal? Na mesma parte que paramos a nossa leitura, eu deixei aqui direitinho no ponto. Então, paramos a nossa leitura aqui, olha, nessa pergunta sobre a questão, né, do déficit de atenção, enfim, aí vamos avançar mais um pouquinho. Então, retomando a questão do termo psicopedagogia e as suas implicações na prática, continuamos pensando que tal área de estudos não pode ser pensada simplesmente como uma aplicação da psicologia à pedagogia. Mas, se a psicopedagogia não é uma aplicação da psicologia experimental à pedagogia, o que é, então? Para responder a esta pergunta, convém percorrer um caminho em que é preciso pensar sobre o objeto de estudo da psicopedagogia, as teorias que, na interdisciplinaridade, embasam essa prática e seu campo de atuação. Passemos a pensar, pois, sobre o objeto de estudo da psicopedagogia. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse objeto de estudo.
Aí a autora traz assim, olha, se a indefinição do termo psicopedagogia produz um estado de confusão, vejamos qual é a definição do objeto de estudo da psicopedagogia, segundo alguns autores, tá bom? Então, aqui nós vamos trazer alguns autores brasileiros que vão falar sobre o objeto de estudo da psicopedagogia. Vou falar alguns. Para Kegel, por exemplo, o objeto central do estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno do processo de aprendizagem humana, seus padrões evolutivos normais e patológicos, bem como a influência do meio, família, escola, sociedade no seu desenvolvimento. Então, ele vai dizer, né, que o objeto de estudo da psicopedagogia vai se estruturar a partir desses processos de aprendizagem humana, tá bom? Destacando tanto aqueles padrões evolutivos, né, que são considerados normais, quanto aqueles que são considerados patológicos, é o que nós conversamos sobre as dificuldades de aprendizagem e também aqueles que eles consideram normais ou acima da média, tá bom? Outra autora aqui também, de acordo com Neves, a psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem tomadas em conjunto. E mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhes são implícitos, tá bom? Aí aqui mais um... Oi, alguém falou? Acho que escapou um sonzinho. Então, mais um outro autor aqui, segundo Scott. A psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades em uma ação profissional que deve englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os. Então, aqui 3 autores falando sobre o objeto de estudo da psicopedagogia. Vou avançar mais um pouquinho, que tem umas falas que nós depois podemos fazer a leitura. Enfim, essas considerações em relação ao objeto de estudo da psicopedagogia sugerem que há um certo consenso quanto ao fato de que ela deve ocupar-se em estudar, vejam bem, a aprendizagem humana. Esses autores vão trazer como foco, aí como objeto de estudo, a aprendizagem humana, aquilo que nós temos falado, os processos de aprendizagem humana. Porém, é uma ilusão pensar que tal consenso nos conduza todos a um único caminho, ou seja, há só isso, né? Por exemplo, o tema da aprendizagem apresenta tamanha complexidade que tem a dimensão da própria natureza humana e caberia um outro ensaio, né, da autora para tratá-lo. É importante, no entanto, ressaltar que a concepção de aprendizagem resulta de uma visão de homens e é em razão desta que acontece a prática psicopedagógica. Dos profissionais brasileiros supracitados, podemos verificar que o tema da aprendizagem ocupa-os e preocupa-os, sendo os problemas desse processo de aprendizagem a causa e a razão da psicopedagogia. Este é também o pensamento dos argentinos, né? Então, lá, no capítulo 2 desse livro, ela vai trazer aí um recorte sobre a psicopedagogia na Argentina. Podemos observar esse pensamento traduzido nas palavras de profissionais argentinos que atuam na área e que estão envolvidos no trabalho teórico. Para eles, a aprendizagem com seus problemas constitui-se o pilar base da psicopedagogia. Aí, a autora traz alguns, né, autores também que são argentinos, suas contribuições. Depois eu vou pedir a vocês, quem já leu ou quem vai ler com calma, tá bom? Então, de acordo com esses autores da Argentina, é função da pedagogia pensar o que é educar, o que é ensinar e aprender, como se desenvolvem as atividades, como incidem subjetivamente os sistemas e métodos educativos, quais as problemáticas estruturais que intervêm no surgimento de transtornos de aprendizagem e no fracasso escolar, que propostas de mudanças surgem, entre outras coisas, né? Então, a autora vai trazendo aí
essas contribuições dos autores argentinos. E depois ela complementa. A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma demanda, o problema de aprendizagem, colocado em um território pouco explorado ainda, situado além dos limites da psicologia, ou seja, extrapola aquilo que a psicologia consegue atender e também da própria pedagogia. E evoluiu, né? A psicopedagogia evoluiu devido à existência de recursos, ainda que embrionários, para atender a essa demanda, constituindo-se assim em uma prática. Como se preocupa com o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem. Portanto, vemos que a psicopedagogia estuda as características da aprendizagem humana, como se aprende, como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada com vários fatores, como se produzem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las. Esse objeto de estudo, que é um sujeito a ser estudado por outro sujeito, adquire características específicas a depender do trabalho clínico ou preventivo. A Nádia Bossa vai aqui trazer para a gente uma ampliação do objeto de estudo. Se nós estamos pensando, né, que a questão do objeto de estudo da pedagogia são os processos de aprendizagem humana, ela vai acrescentar aqui outros elementos, tá bom? Dentro dessa perspectiva dos processos de aprendizagem humana, aí ela fala sobre as alterações na aprendizagem, como nós as reconhecemos, tratamos e prevenimos. Prevenimos com relação a uma série de questões que podem afetar esse processo de aprendizagem, tá legal? Aí ela vai falar sobre duas dimensões, sobre o trabalho da psicopedagogia na questão clínica. Ela fala que o trabalho clínico se dá na relação entre sujeito com sua história pessoal e sua modalidade de aprendizagem, buscando compreender a mensagem de outro sujeito, implícita no não aprender. Nesse processo, no qual investigador e objeto sujeito de estudo interagem constantemente, a própria alteração torna-se o alvo de estudo da psicopedagogia. Isso significa que, nesta modalidade de trabalho, deve o profissional compreender o que o sujeito aprende, como aprende e por quê, além de perceber a dimensão da relação entre psicopedagogo e sujeito de forma que favoreça a aprendizagem. Então, aqui ela trouxe, gente, um percurso muito interessante do trabalho da psicopedagogia na clínica, tá legal? Que vai desde esse entendimento da história pessoal, dos modos de aprender, né? E porque isso tudo vai colaborar com a prática do psicopedagogo para que ele compreenda os modos pelos quais o aluno aprende e os motivos que estão levando esse mesmo aluno a não aprender, tá bom? Além disso, vai também trazer uma abordagem de investigação, né? Quando ele fala nesse processo no qual o investigador, quem é o investigador? É o psicopedagogo, porque ali no campo de atuação ele vai precisar se debruçar no processo de investigação para conhecer aquele paciente que está ali procurando, né, o seu serviço com o objetivo, possivelmente, de superar um cenário de fracasso escolar, tá bom? Além disso, ela também vai dizer aqui para a gente da importância do profissional, do psicopedagogo, compreender o que o sujeito aprende, como ele aprende e por quê, além, né, de perceber que relação é essa que vai acontecer entre o psicopedagogo e o sujeito. Qual é o caminho que o psicopedagogo vai precisar trilhar para favorecer a aprendizagem desse estudante, compreende? Então, mais um pouquinho. Aí, a Nádia Bossa vai trazer também uma outra perspectiva que é no trabalho preventivo. A instituição, enquanto espaço físico e psíquico de aprendizagem, também é objeto de estudo da psicopedagogia,
uma vez que são avaliados os processos didático-metodológicos e a dinâmica institucional que interferem no processo de aprendizagem. Portanto, né, se a psicopedagogia ela vai ter como objeto de estudo os processos de aprendizagem humana, dentro desses processos, como nós falamos, nós temos a dimensão do fracasso escolar. Se temos essa dimensão, temos uma instituição aí embutida. Ah, mas eu estou estudando psicopedagogia clínica, estamos conversando sobre a questão da escola. Sim, por quê? Quando você está na dimensão da psicopedagogia clínica e você atende, né, as crianças, os jovens, adolescentes, enfim, são sujeitos que são encaminhados possivelmente pela escola para o atendimento na psicopedagogia clínica, tá bom? Visto que o atendimento, que é preventivo, conforme ela aborda aqui no cenário da instituição, não deu conta de todas as demandas da psicopedagogia, tá legal? Então, a psicopedagogia institucional se alia à psicopedagogia clínica para, assim, né, ampliar o campo de estudo, ampliar o campo de atendimento, né, da questão da prevenção para a questão, conforme ela traz aqui, ó, vou voltar mais um pouquinho, quando ela fala do trabalho clínico, né, quando vai abordar essa série de questões aqui, ó, tanto a história de vida, quanto a questão da patologia em si, né, enfim. E quando nós pensamos nesse trabalho preventivo, a autora destaca a importância de avaliar os processos didático-metodológicos. O psicopedagogo, atuando na clínica, ele vai precisar avaliar qual é a experiência escolar que aquele paciente que está ali diante dele tem experimentado, né? Se é um paciente que vem possivelmente com uma queixa de fracasso escolar, que escola é essa que está atendendo? Quais são os recursos didático-metodológicos, qual é a dinâmica da própria instituição e como tudo isso interfere no processo de aprendizado do seu paciente, tá bom? Aí, avançando mais um pouquinho, vai falando, né, que a definição desse objeto de estudo da psicopedagogia passou por fases distintas, né? Quando nós estudamos, há uma aula atrás, o percurso da psicopedagogia no Brasil, lembra quando nós nos deparamos com o fato de que, quando ela chega aqui, ainda de maneira informal, nos anos 50, 60 do século XX, ela entra no Brasil, a psicopedagogia, com um caráter estritamente clínico, né? Ligado às ciências médicas, vinculando a patologia ao sujeito, e isso explicaria a dificuldade de aprendizagem. Então, naquela época, o objeto de estudo da psicopedagogia era muito específico com relação à questão médica. Depois, com o passar dos tempos, das pesquisas, dos avanços nessa área, aí esse objeto de estudo tem passado por algumas alterações, tá bom? Então, aqui ela vai dizer, ó, que o objeto de estudo era o sujeito que não podia aprender, né? Era a não aprendizagem, alguma coisa que faltava, né? Ela vai falar sobre isso. Mais abaixo, ela vai trazer uma perspectiva, né? Que a psicopedagogia adotou a noção da não aprendizagem, esse termo começou a ser muito utilizado, né? Então, isso daí ainda ecoa no cenário da psicopedagogia, a não aprendizagem, né? Uma outra questão importante é que, atualmente, a psicopedagogia trabalha com uma concepção de aprendizagem, segundo a qual participa desse processo um equipamento biológico. Lembra que eu falei para vocês que tem essa questão do biológico, que é o corpo, que tem, ela fala, ó, tanto disposições afetivas quanto intelectuais, isso tudo vai interferir na forma da relação do sujeito com o meio, né? Isso tudo vai interferir no seu processo de aprendizagem, né? Então, esse é o campo de atuação, atualmente, da psicopedagogia. E também
esse cenário atual vai trazer uma questão importante aqui, que nós vamos destacar, é que fomos levados a reconhecer a importância da participação do cérebro no processo de aprendizagem, como substrato orgânico que rege as bases neurobiológicas das possibilidades de aprender. Então, ela vai trazer, né, já desde o começo do livro até o final, essa perspectiva de avaliarmos no campo da psicopedagogia uma nova arquitetura cerebral, tá bom? Um sujeito dotado, né, de recursos e também atravessado por muitos estímulos. Esse sujeito é um sujeito que, ao longo do tempo, vai ali sofrendo tanto os efeitos do meio quanto a sua própria evolução biológica, e, com isso, o cérebro desses sujeitos, né, são cérebros que estão aí a todo momento passando por transformações e produzindo, então, uma nova arquitetura cerebral, tá bom? Aí, nós vamos dar uma paradinha, porque aqui já estamos entrando numa outra esfera, que é o trabalho psicopedagógico, e vamos retornar na semana que vem, a partir da página 32, tá bom? Então, por favor, anotem. Eu vou anotar aqui na minha agenda, porque eu faço sempre o registro das aulas, daquilo que eu trabalho. Então, paramos na página 32, tá bom? Eu queria, assim, pedir muito a vocês, eu sei que, né, muita correria, o trabalho, isso tudo que a gente conversou hoje sobre parar, né, fazer outras coisas, eu queria muito pedir a vocês se conseguem dar uma lidinha, agora falta pouco, tá? Voltando lá, eu vou ver direitinho até que página, deixa eu abrir aqui. Eu recomendei a leitura. Oi. Você consegue só me lembrar aí a questão do estudo de aprendizagem, o que seria? Estudo de aprendizagem? Tá aqui? O que está aqui? Isso. Tá, só um minutinho que eu vou já retomar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Alguém me recorda? Nós combinamos de ler até que página lá no nosso grupo? Podem me recordar? Alguém consegue? Que eu não estou conseguindo abrir o meu arquivo aqui. Quem consegue lá no WhatsApp ver direitinho? Só para eu falar com o pessoal. Se alguém puder ver, tá? Então, vamos lá. Quem fez a última pergunta? Eu estava com a tela fechada. Foi eu, Ellen. Oi, Ellen. Qual é a sua pergunta? Fala de novo. Saber a parte do estudo de aprendizagem da psicopedagogia. Isso. Então, Ellen, nós tivemos 2 aulas antes, depois você vai ter a oportunidade de assistir, porque elas estão lá no AVA, tá bom? Mas a psicopedagogia, Ellen, ela tem como objeto de estudo os processos de aprendizagem humana, tá bom? Então, ela vai focar os modos pelos quais os sujeitos aprendem e não aprendem. Então, tanto vai passear no território das dificuldades. Dentro desse território, nós temos os transtornos, as dificuldades de aprendizagem em si, tá legal? E nós vamos conversar sobre isso daqui a 2 aulas, mas de forma mais específica. O que é isso, professora? Nós estamos falando sobre, por exemplo, as dislexias, né? A questão da dislexia, a questão do transtorno de déficit de atenção, que hoje já demos uma primeira fala, da dislalia, da descalculia. Então, desses transtornos e outros que vão afetar os sujeitos e ocasionar, dentro dessa dimensão do processo de aprendizagem humana, né, algumas dificuldades. Mas aí, Ellen, a psicopedagogia, ela não se debruça somente com relação ao fracasso escolar, tá? Um objeto de estudo que se debruça sobre o processo de aprendizagem humana, ele vai trazer tanto a dimensão do fracasso escolar, mas também vai trazer um cenário daqueles sujeitos que aprendem, tá?
de forma mais facilitada, e com isso são considerados fora de um padrão. Então, são aqueles sujeitos que têm, né, aí o indicativo, o laudo médico de altas habilidades e ou superdotação. A psicopedagogia também vai observar e atuar com esses sujeitos, além de atuar com um terceiro grupo, que são as pessoas que são consideradas com níveis de aprendizagem normal. Tá bom? Entendeu, Ellen? Entendi, perfeito. Obrigada, tá? Nada. Deixa eu ver aqui, o pessoal escreveu no chat para mim. É isso mesmo, olha. É da página 22 a 52. Então, nós paramos na 32, tá bom? Aí vocês, para outra semana, vão ler da 32 a 52. Aí, na próxima semana, nós terminamos o nosso capítulo e aí vamos embarcar em uma experiência muito produtiva de descobrir e nos aprofundar nas questões, né, das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos. Tanto vamos falar sobre, né, as patologias, os recursos e as práticas, produzir material quando nós voltarmos lá no presencial. Tá? Vamos fazer algumas oficinas, acredito que vocês vão gostar bastante. A turma gosta desse formato de oficina? Me falem aí, me deem uma pista. Eu estou com expectativas. Tá, Elis? Mas quem gosta de oficina, produção de material, né? Desde jogos até mesmo outros recursos, teatro, música, né? Como é que você trabalha, como é que você vai atender uma criança que tem dislalia, né? Que tem aí distúrbios de fala, né? Outros que nós conhecemos. Então, que práticas são essas? E aí, topam? Um cenário também de oficinas? Eu topo. Topa, Eduarda, Cássia, Liz, os outros vão falando, falem lá no chat, Alicia, tá bom? Então, nós vamos ter aí teoria e prática. Vamos trazer, mergulhar na prática psicopedagógica, tá bom? Que isso vai movimentar a gente. Aí, já dando uma pequena palhinha disso, vamos pegar a nossa folha em branco e começar o nosso desafio. Vamos lá. Quem vai já me mostrar a folha que está na mão? Ontem o pessoal abriu câmera, foi muito bacana. Quem quiser, quem puder abrir a câmera para a gente interagir. Espera aí, deixa eu pegar uma folha. Um minutinho, porque eu estou aqui com muitas folhas. Olha, peguei a minha folha. Quem aí vai conseguir pegar a sua folha para começarmos o nosso desafio, nossa primeira atividade prática, embora estejamos na modalidade remota. Aí eu vou pedir a vocês para pegarem uma folha e segurarem ela e começarem a lembrar da infância, né, de uma época que nós brincávamos fazendo dobraduras. E aí? Vamos lá? Vamos fazer comigo a atividade? Alguém está com folha? Cássia está com folha, Luci está com folha. Mais quem? Estou com a minha folha também. Tá, Liz está com folha. Luciana. Eu também. Tá? Então tá bom. Professora, serve a folha de caderno? É o que nós temos agora. Serve folha de caderno, de jornal. A Joyce também está com folha. A folha que conseguir. Só não pega a folha do boleto, hein? O Wilson, senão depois vai sumir com a folha do boleto. O Wilson está com folha. Então tá bom. Então, olha só, nós vamos fechar nossos olhos, voltar tempos atrás, né? Quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50, vamos parar nos 50, 60, naquele tempo de infância, né? Que nós brincávamos com muitas coisas diferentes, desde folha, não é isso? Até folha de papel, brincávamos com pedrinhas, brincávamos com carvão, com bola, peão, pipa, não era assim? Então, era o brinquedo que tinha. Nós vamos voltar a esse tempo e vamos começar a fazer dobradura. Então, o desafio lembra aquele barquinho que nós fazíamos lá atrás
com os nossos pais, com o nosso pai, com a nossa mãe, com quem cuidava da gente, aqueles primos. Nós vamos agora, vocês têm 2 minutos, que é o desafio, para fazer um barco de dobradura, mas não é qualquer barco, não. Tá? Eu brinquei ontem com a turma A. Vamos fazer aquele barco lindíssimo, o melhor barco que você consegue fazer, relembrando aí os tempos da infância, tá bom? Então, ó, 2 minutos, são 9h31. E quem não sabe fazer, Rejane? Então... Eu nunca aprendi a fazer esse barco. Então, Ellen, eu sabia que tinha alguém. Olha, quem não sabe fazer... E olha que eu tenho um filho, hein, de 8 anos. Tem, Ellen. Então, eu vou falar assim, ó, quem não sabe fazer, eu vou dar a dica, tenta procurar na internet, eu vou dar um tempinho. Ou então, faz o barco que você consegue, tá bom? Então, pode ser o seu barco. Quando eu falo que é o melhor barco, é o melhor barco que Ellen consegue fazer. O melhor barco que Cássia consegue fazer, tá bom? Então, vou dar mais minutos, então. Vou dar 4 minutos, tá bom? Corre lá, ó. Eu vou começar, hein? Daqui a pouquinho, nós vamos aqui mostrar. Então, ó, tem gente que não sabe. Procura lá na internet. Ou então... Vamos ver quem esqueceu, quem vai conseguir lá lembrando dos movimentos, como é que eu dobro, olha. Né? Vamos lá. Tem gente que vai se lembrar, vai voltar aí. Eu brincava muito com esses barquinhos, muito. Brincava, Cássia? Brincava, a gente botava, fazia e botava na rua quando chovia. Botava no balde, nossa, né? Então, assim... Naquela... Não, eu não botava no balde, eu botava na rua mesmo. A gente só fazia quando chovia. Sim, e aí a gente brincava. Então, assim, para mim... Na minha casa tinha aquela piscina, não sei aqui quem é da minha época de 40 anos, tinha a piscina Regan, cheia de peixinhos no plástico. Tu lembra, Cássia? Não tive. Eu morava numa rua, eu morava em Jacarepaguá, então a rua era toda de barro ainda, né? Então, era no tempo que tinha os sapinhos, aquele sapinho preto que era peixinho, a gente brincava, a gente dizia que era peixinho. Aquele sapinho. Então, gente, voltando naquele tempo de infância, olha, meu pai me ensinava e minha mãe fazia dobradura de barquinho, dobradura de balão, né? Aquele balãozinho, fazia ratinho para empinar na rua, lembra? Aquele ratinho para fazer, né? Voar igual cafifa, igual pipa. Quer ver uma coisa que eu já trabalhei com 4º ano, e eles não conseguem fazer? Coisa que pipa cortada na mão, aquela sabe, de papel, de jornal, que você recorta, faz a rabiola com a mão, e você coloca e ela sobe mesmo. E sobe porque bota um fiozinho de piaçava, lembra? Para segurar ela. Você não precisa colocar. Se você não colocar, ela sobe também. Sobe, né? Ela é um triângulo. Sei. Então, e aí? Estão fazendo esse movimento, né, Cássia? Tem gente que vai ter um pouquinho de dificuldade. Ó, a Cássia já tem um barquinho. Vamos ver, o Wilson tem um barquinho aí? Deixa eu ver mais quem. A Alicia tem um barquinho. Eduarda, Luciana, Liz tem um barquinho aí para mostrar? Fiz, professora. Fez? Tá bom. Ó, Luciana fez. Faz um chapéu, sabe fazer o chapéu? Gente, posso então ensinar? Posso ajudar? Não, Cássia, agora não. Peraí. Mal fazia um ratinho lá em casa. Fazia, o leque, Adriana? Ratinho? Era o básico. Meu pai fazia pra gente um leque, ele dava na minha mão, na mão da minha irmã, e pro meu irmão um ratinho de papel. E meu avô fazia essa galinha aí que acendia no jornal e voava. E nós ficávamos loucos. Aquela galinha que chamava de galinha choca na época de criança, né? Chamava. E voava longe, porque a gente mora na orla da praia, tinha muito vento. Voava, né? Então, olha só. Ontem teve pessoas que não quiseram aparecer na câmera, mas mostraram só o barquinho. Aí ficava uma cena assim, ó, muito legal, sabe? Só barquinho. Quem por algum motivo não puder aparecer,
Pode abrir a câmera se quiser. Eu até fotografei a nossa imagem. Eu brinquei assim, olha, na formatura de vocês, essa foto vai aparecer lá. Quando for, não bota a foto no telão, um monte de recordação da turma. Aí nós vamos relembrar na formatura de vocês, brinquei com eles, o dia que nós fizemos barquinhos, né, na aula de psicopedagogia. Então, ó, meu barquinho está aqui. Eu vou contar depois um pouquinho dessa história. Cássia, mostra o seu. O Wilson tem barquinho aí. O Wilson tem barquinho. Mas quem vai mostrar o barquinho? Vamos lá, pô. Tem o meu. Quem falou? Tem Luciana. Luciana, tá lindo o barquinho. Mas quem? Agora vamos lá. Quem quer falar do que sentiu, o que lembrou? Cássia já contou um pouco. É isso que eu ia falar, eu já falei. Já, vamos lá. Quem vai falar o que sentiu? Luci, o que pensou aí sobre essa atividade? Eu querendo já falar do meu barquinho, gente. Vou ter que Fala, abrir minha câmera. Eu fiz o primeiro barquinho meu, aí eu falei assim, caraca, tá bem o barco da minha vida mesmo, tá horrível. Aí eu refiz. Tentei amenizar aqui a situação, né? E aí, esse aqui tá melhorzinho. Na verdade, aqui é a vida que eu gostaria de ter. Isso aí, Liz. Mas te ajudou a voltar algum tempinho atrás, a pensar? É um pouco. Né? Legal. Uhum. Legal. Ficou ótimo, Liz. Parabéns. Obrigada. Seu barco está lindo, sua vida está linda também. Obrigada. Beijo. Fala, Luci, do seu barco, Luci. Jesus amado, depois do barco de Liz, eu quero esconder o meu. Que dificuldade! Há muitos anos que eu não faço barquinho. Viu, Luci? Estamos voltando lá atrás. Tive que voltar lá na escola. Então, não é? De educação infantil. Isso daí, para a gente pensar assim, né? O tempo vai passando, nós vamos vivendo tantas coisas, e aqui nós paramos para fazer uma atividade, né? Um barquinho, que está provocando riso, está provocando saudade, está provocando assim, né, uma retomada da nossa infância, um pouquinho daquelas cenas, lembranças, né, Luci? Sim, sim. Muito bom. É isso aí, que a gente tenha tempo para parar para fazer essas coisas. Maravilhoso. Tá bom. Não ficou bom, não, mas tá valendo. Tá lindo, Luci. Mas quem quer falar do barquinho? A Adriana tá mostrando o barquinho dela. Adriana, tá lindo de linhas rosas. Tá lindo, Adriana. Parabéns. Olha a Eduarda mostrando. Eduarda, seu barco, Eduarda. Olha. Tá lindo, é o seu barco. Tá tudo solto. Tá lindo. Fala, Wilson, do seu barco. Como é que foi fazer? Foi difícil, muito difícil. Foi, Wilson? Estou tentando fazer um balão. Balão já é mais complicado, né? Tem que lembrar agora como é que faço. Eu fazia balão. Fazia. Galinha choca. Não é? Isso pra daí. Tacar fogo. Isso daí. A gente brincava, tinha essas brincadeiras na infância, né? Verdade, mas ficou bacana. Vamos voltar no tempo. Ó, a Alícia mostrando o barco dela. Vira, Alícia. Tá lindo. Ó, o da Alícia tem designer. Olha o barco da Alícia. Chiquíssimo, Alícia. Eduarda, você teve dificuldade de lembrar, de fazer o barco, de dobrar? Fala para mim. Sim, muito. Inclusive, hoje eu não terminei. Eu só consegui fazer o básico. Sim. Você fazia isso quando era criança? Como é que eu fazia? Fazia, agora, né? Para ver essa importância da gente parar assim, para fazer coisas que nós não fazíamos, nós fazíamos antes e não fazemos mais, e que nos traziam alegria, não é isso? Isso é verdade. Esses dias eu fui como é que... Professora. Oi, Alice. Tá com essas marcações? Porque eu faço origami, eu faço dobraduras. Ah, que linda! Então a Alice é a nossa fonte de inspiração aqui. Tá lindo, Alice. Obrigada. Parabéns, tá? E aí, te ajudou a voltar ao tempo de infância, em algum cenário específico? E aí?
Sim. Fazer barco para mim é mais fácil. Sim. Ah, imagina, você deve fazer dobraduras bem complexas, né? Coração, caixinha, borboleta. Ah, que lindo, que máximo, né? É bom que aí você tem essa oportunidade aí de experimentar muitas formas, né? Distrair, retomar momentos, não é isso? Sim, todos são capazes de fazer dobradura. Só praticar. Isso daí, muito bom. Fica a dica da Alícia, tá bom? Então, vamos lá. Mais quem? Luciana, eu vi que estava movimentando, fazendo um barquinho. Mais quem? Oi. Eu lembrei da época que a professora convidava a gente para organizar a sala, arrumar a sala. Bandeirinha, fazia o balão, tudo. Não é? Aí era aquela brincadeira, puxa a cadeira para um lado, para o outro. Era muito bacana. E a gente também fazia muito barquinho. Fazia, né? Muito bom, muito bom. Isso remete a gente assim direto para a nossa infância, né? Por um tempo que nós, de repente, olhávamos mais pela janela, né, do ônibus, quando nós andávamos de ônibus, numa época que, de repente, nós íamos mais à beira da lagoa e ficávamos ali brincando, contemplando as belezas, não é? Então, que tal, né, de vez em quando, retomarmos esse tempo, né? Buscarmos um tempo para a gente parar, respirar, dobrar um papel, sorrir, não é? Até, às vezes, brincar um pouco com o barco do amigo ou da amiga, né? Mas fica aqui esse convite para todos nós, tá bom? Então, tá. Quem vai conseguir aí rapidinho fazer um print? O povo mostra o barquinho e depois a gente guarda essa foto. Vamos fazer isso? Aí vocês, acredito que a turma possa ter algum drive, né? Alguém que guarda documento, ou o próprio representante ou a representante, fica a dica, né? Porque aí, quando vem aqueles momentos de montar clipe, recordação da turma, tem mais um momento aí bacana e divertido para recordar, tá bom? Então, quem vai mostrar o barquinho aí para alguém fazer um print? Vamos lá, rapidinho. 1, 2, 3. Quem vai fazer? Quem sabe fazer um print? Sabem, gente? Quem sabe, Eduarda? Quem consegue? Cadê a Liz? Um barquinho dela. Liz, sabe fazer print, Liz? É que na minha tela só está aparecendo 4. Ah, só 4? Não, quem está com tela igual de computador que consegue fazer? Ó, a Margarete botou o barquinho na tela. Tá lindíssimo, Margarete. Lindíssimo. Ellen também apareceu. Lindo seu barco, Ellen. Quem consegue fazer um print, gente? Raniela. Faz aí. Quem sabe? Sabe, gente? Fazer print? Sabe, Cássia? Não sei. Eu sou péssima. Será que eu sei, gente? Eu estou pelo celular e aparece poucas pessoas. Ó, peraí, tem uma tecla aqui, acho que é... Ó, sorriam, vou tentar fazer, não sei se eu vou conseguir, não. 1, 2, 3 e... Peraí, que alguém... Peraí, que a Adriana está botando. 1, 2, 3 e... Já, peraí. Tchum, tchum, eu vou tentar fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer, peraí. Me deem 1 minuto. Será que eu consigo? Não sei se eu vou conseguir, não. Agora, abaixa a mãozinha, pode abaixar, senão vocês vão ficar cansados. Calma aí. Senão ficar todo mundo parado com o barco na mão. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. O Wilson está até se abanando. E não consegui fazer, não. Eu tentei... porque se eu aperto o print, quando eu tento jogar para um outro lugar, eu faço um Ctrl+V, não é não? Para colar o print em algum lugar, não sei. A gente não conseguiu, não. Ah, eu posso tirar foto com o celular, não posso? Posso. Peraí. Pode sim, dá. Né? Vou fazer assim, calma aí, que é mais prático. Como nós não sabemos fazer o print, nós vamos encontrar um outro caminho. Então, vamos lá, ó, de novo. Deixa eu ver se eu vou apontar. Ah, eu vou conseguir. Assim, ó, 1, 2, 3 e... Ah, quem está sorrindo? 1, 2, 3 e já. De novo. Consegui. Não vai ficar lindo de bonito, mas vai ficar lindo, tá bom? Porque nós estamos aqui, cumprimos o nosso desafio. Aplausos para a gente. Isso daí, maravilha, tá bom? Então, quero agradecer a vocês por essa aula bacana,
por esse momento agora, né, final, que é um momento de interação, mas é um momento para nos movimentar, tanto no campo da psicologia, mas também no campo da psicopedagogia, dizer para vocês que esse desafio foi colocado para a gente, mas a escola, né, tem feito isso diariamente com os nossos, né, alunos, com aquelas pessoas que depois vão chegar para a gente. Então, diante de um desafio, o coração, não foi? Disparou, né? Nós ficamos rindo, nós ficamos com medo porque esquecemos de fazer ou não sei fazer o barco, e é assim que as nossas crianças e adolescentes às vezes se sentem, tá bom? Então, olha, agora vamos descansar. Hoje é quarta-feira, meio de semana, amanhã tem mais aí, né, batalha e luta pela frente, tá bom? Então, um beijo, boa semana ainda, Boa espero noite. que tenham gostado da Boa noite. aula, tá? Boa noite a todos. Beijos, beijos, Boa noite. tchau, muito obrigada. Beijo, Tchau, turma. tchau. Boa noite, turma. Boa noite, tchau, Liz, tchau, Luci, descansem. Boa noite. Tchau, boa noite.